comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Nós estamos de volta. Eu quero lidar com isto por alguns momentos. E você mencionou, Lauren, que no programa anterior, que a ceia do Senhor, ela foi exposta com o apóstolo Paulo. E não era muito entendida, né? Era só uma refeição, correto? Sim. Enquanto eu estudo, e eu fiz esta pergunta porque Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 23, pois eu recebi do Senhor aquilo que eu também vos entreguei. E aí ele fala, explicando o propósito e a razão para a Santa Ceia. Estudando o livro de Atos e eruditos e outros autores, todo mundo parece que assume que a Santa Ceia era entendida, que eles entendiam o que representava, eles entendiam o que era, para que era. E eles igualavam o que era muito conhecido como a festa do amor, como a participação da Santa Ceia. E eu imaginei se isto é certo ou não, porque é muito óbvio que o apóstolo Paulo, ele corrigiu Corinto, porque eles estavam tendo a festa do amor e os homens estavam indo lá e ficando bêbados, homens estavam indo lá e as pessoas estavam comendo e deixando os outros para fora dessa festa. Alguns dos escravos não tinham alimento. Certo? Bem, o ponto que eu quero trazer é este, que a festa do amor era bem similar, se não exatamente, ao que a gente faz aqui. Uma reunião, Sim, certo, depois da igreja. Mas isto não é a Santa Ceia. A Santa Ceia era um reencenamento daquela ceia que o Senhor teve com seus discípulos. E eu acho, esta é a minha opinião pessoal aqui, que para você poder entender o que isto era, você tinha que entender a mensagem da cruz. Você tinha que entender o que o sangue representava. Com certeza. Você tinha que entender o que o partir do corpo servia. E você tinha que também entender por que era tão vital manter a sua fé exclusivamente em Cristo e Ele crucificado. E Paulo, ele foi o primeiro a, na verdade, entender tudo isto. E isto não aconteceu nos primeiros 5 anos do livro de Atos. A festa do amor, sim. Então isto era uma refeição comum que as pessoas se reuniam e demonstravam amor uns aos outros, suprindo o alimento. Mas a Santa Ceia é diferente. Então eu separo. A única evidência que eu recebo nas Escrituras da Santa Ceia é Paulo dizendo, eu recebo, eu te dou aquilo que eu recebi do Senhor. Então isto me faz fazer essa pergunta. Eu sei que quando nós temos a ceia, no primeiro dia do mês, você nos dá instruções sobre o tomar da ceia. Certo. E você fala para nós corretamente por que é tão vital que nós não somente participemos, né, que lembremos da morte do Senhor até que Ele venha, mas também nós somos exortados de ter certeza que a nossa fé está exclusivamente em Cristo. Exato. Porque a Santa Ceia, sem este conhecimento, pode ser condenável. Podia trazer enfermidade ou até uma morte prematura. Certo. Então, novamente, eu não quero ser o advogado do diabo aqui, os eruditos vão me apedrejar com certeza, mas na Bíblia, aonde que está a evidência que a igreja entendia isto antes do apóstolo Paulo? Eu não acho que eles entendiam. E se eles não podiam entender, será que eles podiam, na verdade, ter outra coisa a não ser a festa do amor? Sabe? Será que eles podiam implementar a ceia do Senhor antes desse conhecimento? É uma pergunta. Mas como eu digo, a maioria dos eruditos colocam a festa do amor e a ceia do Senhor com algo junto que acontecia. Você me enviou numa jornada, um tempo atrás, que eu estou tentando buscar. Quando você me disse, isto foi 15 anos atrás, estávamos no programa de rádio, juntos,
E eu tinha isso na minha mente, que os apóstolos, eu falava assim, que os apóstolos entendiam a cruz para a redenção, mas não entendiam a cruz para a santificação. E um dia no programa, estávamos, sei lá, 5 anos nesse ensino da mensagem da cruz. Isto foi, 15 anos atrás. E você disse, Loren, você fica falando isso, mas isso não é certo. Os apóstolos não entendiam tudo que a cruz proveu. Mesmo quando eles estavam pregando na doutrina da igreja, eles não entendiam. E eu pensei, bem, é claro que entendiam. Então, eu voltei para as Escrituras e comecei a estudar. E demorou uns 10, 15 anos de estudo, pesquisas, perguntando o que na verdade eles sabiam, o que a Bíblia diz que eles entendiam, para poder entender o pouco que eles sabiam. É verdade que Atos é o modelo, mas Atos também, para a igreja, né? A igreja também é o livro dos bebês da igreja. E todo mundo que já colocou um livro de bebês, na primeira página, existe aquelas marcas da infância, e então as palavrinhas e essas coisas. É isso que nós vemos no livro de Atos, para descrever para os apóstolos um conhecimento completo do que Paulo trouxe. Não. É um engano. Certo. Então, na verdade, fez com que eu questionasse coisas como esta que eu acabei de ler. Sabe, Paulo, ele lidou em 1 Coríntios 15 com a ideia de que ele recebeu uma revelação que a cruz era para os pecadores. Então, tudo isto tem sido importante para podermos entender que isto não vai mudar muito sobre o que nós sabemos agora, mas entender que a Santa Ceia é importante hoje. E, honestamente, eu não acho que muitos cristãos, na verdade, entendem na luz do que Paulo tinha. E como você nos exortou no começo do mês, para ter certeza que a sua fé está em Cristo, ele crucificado. É muito importante. Esta grande doutrina não era entendida Até o Senhor entregar para Paulo. Mas eu acho que, provavelmente, a igreja primitiva referia-se a isto como a Santa Ceia. Provavelmente, sim. A maioria das informações, e você estudou o livro de Atos também, a maioria das informações que eu vejo refere-se à festa do amor. O que eu já falei anteriormente, semelhante ao jantar que nós temos aqui, mas que na mente da igreja, por causa que conhecemos a Santa Ceia, nós talvez adicionamos isto. E nos seus estudos, o que você lembra ver? Na verdade, eu nunca fiz uma distinção entre as duas festas. Eu sempre pensei que era a ceia do Senhor. Sim, certo. E não poderia ter sido, porque a festa do amor era um tempo específico. Como eu disse, no que eu acho, era um jantar que eles tinham na igreja. E isto é o que eu acho, né? Mas o entendimento do que o Calvário nos deu, faça isto em memória de mim. Bem, Paulo, ele recebeu os rudimentos da nova aliança. E eu não vejo que isto foi dado, talvez tenha sido dado para os outros, certo, mas foi dado para Paulo. Certo. Toda a nova aliança, Jesus Cristo é a nova aliança. A cruz é o meio da nova aliança, que o significado foi dado para o apóstolo Paulo, o que Paulo deu para nós nas suas 14 cartas. Então, eu acho que o que os apóstolos, os outros, Tiago, João, Pedro e etc., o que eles aprenderam, eu acho que eles aprenderam do apóstolo Paulo. Ah, sim, sabe? E novamente um outro exemplo, e é por isso que esta jornada que você me enviou tem sido tão proveitosa para mim, se eu estou certo ou errado ou não, mas 1 Coríntios 15, versículo 3, Paulo diz o seguinte, ele disse, pois eu entreguei a vós, em primeiro lugar, aquilo que eu também recebi, como que Cristo morreu pelos nossos pecados, de acordo com as Escrituras. Agora, isto é Paulo dizendo para a igreja, eu te falei que a cruz era para o pecado. E eu li comentaristas dizendo, bem, ele falou isto, mas ele não queria dizer isto. E a razão porque ele não podia dizer isto é porque todo mundo entendia tudo isso antes do apóstolo Paulo.
Sabe, Peraí, eles estavam dizendo que todo mundo entendia a nova aliança antes de Paulo? Esse é o argumento dos eruditos que eu li estudando essa declaração e ensinando no seminário. Que ele não podia dizer que ele foi o primeiro a entender. Bem, tinha que ter alguém que primeiro entendia tudo, certo? E me mostre outra pessoa, certo? Não está lá. Porque, em primeiro lugar, eu vos entreguei o que também recebi. E Paulo fala sobre isso em Gálatas, ele fala isso na ceia do Senhor, 2 Coríntios, que ele recebeu uma grande revelação, algo que ele não podia nem falar, que novamente, quando vamos, o que é aquele espinho na carne? Este homem que Deus usou desta maneira, ele despertou o mundo todo para o que a cruz fez. Esta era a sua função. Certo. Esse era o seu papel. Esta era a sua mensagem. Certo. Não fez dele melhor, mas era o seu papel. Assim como João não é melhor, porque ele nos deu o grande livro de Apocalipse. Ele não é melhor que Paulo. Não, esse era o seu papel. Deus escolheu para isso. Certo. E o corpo de Cristo, sabe, Deus sempre traz uma revelação no tempo em que é necessário, mas também quando as coisas corretas são preparadas para receber da melhor maneira possível. E é aí que ele entrega. E veja, no tempo correto, o tempo de Deus é tão vital em tudo isto. Mas será que estamos cometendo engano quando pensamos que os primeiros apóstolos, nos primeiros 10 anos da igreja, entendiam o que nós sabemos agora? Sabe, não havia nenhum benefício das doutrinas, as sinopses, o livro de Atos, Romanos, não tinha nada disso, 2000 anos de história. Eu já falei antes, eu vou falar de novo. É difícil entender a história quando você está vivendo a história. Quando você está fazendo a história. Então, o que nós vemos desvendado aqui, às vezes nós pensamos o que a gente acha que eles pensam. E isto entrou na nossa interpretação das Escrituras. Isto pode ser um engano. Pode ser, é verdade. Mas eu não vejo que eles entendiam muito sobre a cruz, até que a revelação foi dada para o apóstolo Paulo. Obrigado, viu, por estar conosco hoje. E como nós pedimos muitas vezes, diga para os outros sobre o estudo na palavra. Amaríamos recebê-los em nossa audiência mundial. Obrigado por estar conosco. Não perca o próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.